Descubra os segredos para você amar comer saudável e curar possíveis traumas que te levam a fazer escolhas, muitas vezes infantis, que estão atrapalhando a sua cura, a sua vitória contra o quadro de infecção de repetição. Quase não saiu, hein? É esse o conteúdo de hoje para você que está aqui. Esse é um conteúdo complementar da nossa imersão. A imersão começou com tudo lá no YouTube. E para quem não está acompanhando o conteúdo no YouTube, depois você vai lá nos stories e assiste o conteúdo do YouTube. E para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista. E aqui nós seguimos juntas até o dia 25 com um conteúdo aprofundado para você eliminar os sinais e sintomas da síndrome fúngica. Para você que não sabe o que é síndrome fúngica, síndrome quer dizer conjunto de sintomas. Então a pessoa pode ter diversos sintomas pelo corpo causado pelo crescimento de fungos, não só candidíase vulvovaginal. Então você que está aqui, convida outras pessoas que possam aprender com esse conteúdo, que tem sintomas e que nem sabem que estão vivendo um quadro de síndrome fúngica. Seja dermatite seborreica, caspa, acne, seja problemas dos intestinos, do tubo digestivo, intestino que não funciona, desregulado, barriga inchada, a própria candidíase vulvovaginal, micoses, né? A gente não pode normalizar as micoses. Doença autoimune, problemas aí de infecções de repetição como o herpes. Então convida todo mundo aqui para o nosso conteúdo de hoje, que hoje a gente vai dar tchau pro McLanche infeliz, não porque você não possa comer, se isso é um sabor de infância importante para você, mas é importante, mais importante do que saber o que é um sabor de infância, o que é um alimento conforto para você, é você compreender que muitas vezes você tem vínculos com alimentos, você tem vínculos com vícios, com comportamentos que estão associados com traumas na infância. Então, hoje a gente vai conversar sobre paladar, sobre sabores, sobre gostos, sobre prazer em comer, prazer em degustar e muito além disso, a gente vai conversar sobre questões infantis. Que muitas pessoas, muitas mulheres, nem sabem, nem conseguem identificar que vivenciaram traumas e esses traumas estão completamente ligados ao seu hábito, à sua relação com o espelho, com o seu corpo, como ela se sente, como ela se trata. Porque toda vez que a mulher usa uma medicação de repetição sem parar para sentir, para entender o que está acontecendo com o corpo dela, é como se ela se matasse aos poucos. E eu vou explicar por quê. A medicação, ela serve para salvar a gente da morte, para nos livrar de uma sensação ruim. Mas a partir do momento que eu repetidamente faço a mesma coisa e eu não tenho resultado, eu não estou pensando nos efeitos colaterais. É como se eu quisesse tampar o sol com a peneira. E eu não quisesse pensar mais nisso. É como se eu não quisesse pensar na vida. Então a gente vai conversar sobre coisas profundas aqui. E pra gente começar com tudo, eu quero que você compartilhe e coloque aqui nos comentários qual alimento, o que você tem mais vínculo que você lembra da sua infância. Que você comia e que você se sentia acolhida. Você fala, nossa, quando eu como isso agora adulta, eu lembro de momentos ali da minha infância, eu me sinto acolhida com esse alimento. Coloca aqui nos comentários para eu saber. Boa noite, maravilhosas. Thaís, maravilhosa, bem nutridas. Quem é bem nutrida, coloca uma águia para eu saber se você é bem nutrida. E se você ainda não é uma bem nutrida, você é uma nova, está se tornando uma nova mulher dentro aqui da imersão. Então, eu chamo vocês sempre de nova mulher, que é assim que a gente vai se comunicar aqui na nossa tribo, tá certo? Olha aqui, a Fê colocou bolinho de chuva. A Ato Singular já colocou doce, né? Tipo, geralzão, né? Rosilene, doces. Mas doce, de um modo geral, é muito solto. Eu sei o que vocês estão falando porque eu também respondi assim aos alimentos, tá? Então, me dá um doce. Mas tem um doce especial. Tem alguma coisa que você lembra ali do doce que você fala assim, isso aqui me acalma, isso aqui me traz um conforto, esse paladar aqui é o que me lembra a infância. Tô vendo aqui os comentários, paçoca, pipoca, então coloca aqui nos comentários para eu saber. E a gente vai conversar um pouco mais
sobre isso. Aqui a Raquel, mingau de cremogema. Cremogema. Eu sei o que é cremogema, mas eu nunca comi cremogema. Mas olha só quanta coisa específica. Salgadinhos, pastel, bala mumu, goiabada com queijo, chocolate. E quem dava esses alimentos? Você lembra se era mais seu pai, sua mãe, sua avó? Quem era a pessoa que você lembra que dava o alimento para você? Quem era a principal pessoa, essa principal figura que te entregava esse alimento conforto? Você lembra? Coloca aqui nos comentários também para eu saber. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque existem várias formas da gente se sentir cuidada e acolhida, e muitas vezes a geração dos pais nascido na década de 50, de 60, eles vêm de uma ancestralidade, de uma vivência com muita escassez, com muita falta de alimentos e muita falta de bens materiais muitas vezes. E a geração anos 80, eu sou da geração anos 80, tá? E a geração dos anos 80 foi acolhida e foi criada muitas vezes com um cuidado mais material e alimentar e não tanto nutricional. E o nutrir, ele é mais do feminino do que do masculino. Não necessariamente a gente segue essa regra padrão, tá? Porque a gente migra, né, o nosso comportamento entre feminino e masculino, os homens também, mas de um modo geral, o feminino, ele está mais ligado ao nutrir. Então, por isso, né, a nutrição inicial da nossa existência vem da barriga da nossa mãe e depois as mães que conseguem amamentar o leite materno. E muitas vezes o vínculo, né, a mãe numa tentativa, que eu tô vendo aqui, mãe, a maioria aqui foi mãe, mas tem pai aqui também. Mas vocês podem ver que tem aí um padrão em mãe, né? Não necessariamente só uma regra. Então, a mãe, muitas vezes, uma questão de acolher e de justificar alguma falta até mesmo da presença, ou de saber lidar com as situações, de saber lidar ali com aquela criança, com aquele novo ser, porque mãe e pai não sabe como criar, não vem com manual de instrução de como criar um filho, principalmente as gerações aí que teve essa migração da agricultura, da criação na fazenda, na terra, no interior, no Nordeste, assim como a minha família, e aí veio para uma cidade e tudo mais, com acesso a muitos alimentos industrializados, e aí diante de propagandas, diante de estímulos. Então a minha mãe, ela citava várias vezes que ela via as propagandas na televisão e via também dentro do supermercado as propagandas ali dos alimentos e ela acreditava que aquilo era bom, que aquilo era saudável. Ela não sabia nem descrever o que era um alimento saudável. Hoje, claro que ela sabe. Mas na época, quando ela alimentava a gente, eu e meu irmão, nós somos em dois, ela comprava esses alimentos e ela acreditava de fato que uma bolacha Traquinas estava nutrindo a criança. Ela acreditava nisso. A nossa lancheira era baseada em salgadinho, um suquinho normalmente artificial e metade de um pacote de bolacha. Era assim a lancheira que eu tenho a lembrança e que eu pergunto muitas vezes para ela e ela confirma. E é claro porque eu comi muito desses alimentos até a fase adulta e talvez você tem esses vínculos com esses alimentos, porque você tem a lembrança do seu lado infantil recebendo isso da sua mãe ou recebendo isso do seu pai, e você abraçava isso com acolhimento, com conforto, e você pode ter gerado vínculos também com outros alimentos. Então, com o próprio McDonald's, aqui eu dei o exemplo do McDonald's, mas pode ser qualquer outro alimento industrializado. Aqui o McDonald's fez parte aí de muitas gerações, né? Eu não tenho tanto vínculo com o McDonald's porque eu fui a primeira vez já grande, eu já tinha uns 12 anos. E eles não tinham o hábito de levar a gente porque eles nem conheciam o McDonald's, né? Então eu tinha mais vínculo com uma Chips, com Cheetos Tubo, com Traquinas, com Passatempo. Tinha um chocolate chamado, acho que era Segredo, acho que era, que vinha com um cartãozinho de dinossauro. Então, eu tinha vínculo com esses alimentos. E talvez você vai lembrar aí de vários alimentos, agora você fechando seus olhos, você vai lembrar? Minha internet tá um pouquinho intermitente aqui,
Então, se der umas travadinhas, é o sinal aqui, mas aí eu volto. Surpresa, é isso mesmo. Chocolate surpresa que vem com cartão. Aí, assim, eu comia vários para poder pegar o cartão, porque, na verdade, você queria o cartão, ver quais cartões tinha dentro. Tinha o tazo dentro do salgadinho, enfim. A gente criou vínculos com esses alimentos. E é claro que a gente consegue desconstruir isso com educação nutricional. E é para isso que vocês estão aqui participando dessa imersão, porque para eliminar sinais e sintomas da síndrome fúngica, a gente precisa trabalhar o nosso sistema. E o sistema, sempre que eu usar essa palavra sistema, é de onde a gente veio. A relação que nós temos com os nossos pais e a relação que você tem hoje com seus filhos, se você já tem filhos, e no seu relacionamento. Então, enquanto você não compreender o seu sistema e de onde você veio, você pode ficar com raízes sendo nutridas de forma errada e incoerente com o seu objetivo, que é eliminar a candidíase e a síndrome fúngica. E maior ainda, de ser uma mulher que tem realizações, porque dificilmente uma mulher que está adoecida vai conseguir ter realizações. Ela vai se frustrar nas buscas. E vocês que estão aqui não desejam isso. Vocês são diferenciadas. Então, a gente lembrando aí, eu tô vendo vocês colocando, lembrando do tazo, do chocolate surpresa, de tudo aquilo. Tinha bolacha mais, eu comia todo o recheio da bolacha mais e deixava só a bolacha sem o recheio. Tinha tantas coisas, né? Então, a gente lembrando desse cenário, a gente consegue enxergar quanto alimento industrializado o nosso paladar foi exposto, e para a gente poder fazer uma limpeza disso e sentir um prazer, um bem-estar ao comer uma fruta, um vegetal, é algo que precisa realmente de uma reconstrução. Porque é como se as nossas papilas, essa parte áspera da língua, ela tivesse sido intoxicada por componentes que roubam os nossos sentidos. Hoje, inclusive, quando eu fui almoçar fora, a gente teve uma conversa sobre isso por coincidência, não existe coincidência, né? Mas houve uma sincronia desse assunto, porque a gente estava comendo, degustando vários pratos, estava com pessoas bem queridas, e começamos a falar de sentidos, né? Porque tinha uma harmonia ali, e eu comi um nhoque de mandioquinha, e tava tudo muito perfeito, assim, cada ingrediente que colocava na boca era uma explosão de sabor e de alimentos puros, alimentos naturais, alimentos saudáveis. E quando você é exposta a muito desses alimentos durante muitos anos, assim como eu fui, tá? E você, independente do tempo que você foi exposta a esses alimentos, você pode se curar disso, você pode fazer uma limpeza em você, tá? E essa limpeza não quer dizer que você não vai comer esses alimentos conforto, que você não vai apreciar um belo hambúrguer, uma bela pizza, o alimento que você considera, coloca aí na sua categoria e fala assim, esse alimento aqui é meu alimento favorito, tá? Então você vai colocar ali, esse aqui é o meu alimento favorito, e esse aqui, quando eu quero nutrir a minha criança, eu vou lá e como esse alimento. Isso aqui eu tô nutrindo a minha criança. Eu não consumo mais fandangos, cheetos, porque eu fiz essa limpeza e eu tenho prazer em comer em outras coisas. E vocês passarão por esse processo também, vocês já estão passando por esse processo. Desde que você assistiu um primeiro vídeo meu, você já começou. Por mais que você fale assim, não, você já está no processo, você já está na imersão de limpeza e de pureza das suas papilas gustativas, tá? Então você já está. Essa é a primeira chave que você tem que pegar. A partir do momento que você começa a compreender, olha a chave, a compreender o seu processo, a entender, opa, eu lembro que desde pequena eu comia isso, e isso faz com que eu demore para apreciar certos sabores dos alimentos que são saudáveis, e até mesmo para criar um novo hábito, transformar um hábito complexo. O que é a transformação de um hábito complexo? É gerar um novo comportamento bom, saudável, e colocar isso em piloto automático. Tá? A gente conversou sobre isso no domingo, para quem assistiu meu conteúdo de domingo, mas faço o link aqui com o conteúdo de hoje, que tudo que eu falo aqui para vocês, tudo vai juntando as peças. É um quebra-cabeça que a gente vai juntando as peças. Tá? Então, dentro
desse processo de criar hábitos complexos, de lembrar o que seus pais te davam quando você era criança. E também, agora vem a parte que é mais dolorida. Então estejam preparadas porque a gente vai entrar na parte de traumas. E é importante que você crie consciência desse ponto, até para compreender que muitas vezes você sente que você come saudável, mas ainda falta coisas para que você esteja de fato bem nutrida para vencer o quadro, porque é diferente comer, você não é o que você come, você é o que você absorve, esses são pontos diferentes, tá? E segundo, você tem uma história, uma bagagem que pode ter aí alguns traumas enraizados e a gente vai tratar essas raízes também. Por isso que o nome dentro do método é terapia nutricional. E aqui dentro da imersão eu já trago um conteúdo para que vocês já possam colocar isso em prática, tá certo? Então é essa a proposta aqui para vocês. E só comentando aqui sobre os comentários de vocês, comentando sobre os comentários. Biotônico Fontoura, a senhora, minha mãe, colocava eu para tomar biotônico Fontoura. E sabe o que ela fazia? Porque ela falava que eu não ganhava peso, que na verdade eu não comia. Porque eu não, sabe por que eu não comia? Porque eu comia um monte de doce, um monte de salgadinho. Então, claro que eu não iria querer comer comida, eu não conseguia sentir o sabor dos alimentos. Não sei se isso aconteceu com você. E ela começou a colocar beterraba dentro de um pote com água e açúcar. E ela dava essa beterraba com água e açúcar, porque ela acreditava que isso... Eu tô dando risada agora porque, né, ela sabe que isso não fazia bem, mas ela fazia isso com a intenção de me dar ferro. Olha só que quantas crenças as nossas mães, por falta de conhecimento e de informação que hoje vocês têm, e as próximas gerações serão bem nutridas porque vocês têm a informação, mas que é importante a gente ter consciência aí de tudo aquilo que a gente recebeu e que a gente precisa transformar, né? Eu tomei muito biotônico Fontoura, eu não sei durante quanto tempo, mas eu tenho lembrança eu fugindo do biotônico Fontoura, gente. E aí depois foi substituído por essa beterraba aí com açúcar, que era até gostoso, né? Era açúcar puro, tá certo? Então, aqui o primeiro ponto, lembrar de tudo aquilo que você tem vínculo, que você cresceu aprendendo a comer e compreender que esse estímulo, tudo isso, você precisa transformar, simplesmente fazer não é algo simples, mas só o fato de você compreender esse sistema, esse processo, transformar isso, fazer uma troca de prazer e colocar hábitos complexos, novos hábitos complexos no lugar, faz com que você saia desse sistema, se isso ainda faz parte da sua rotina. Para deixar mais claro, lembra do armário, da geladeira da sua casa, o que você tem dentro da sua casa, o que você recebe de estímulos, isso vai continuar nutrindo ou não o seu paladar mais infantil. Para você poder fazer essa limpeza, tanto mental quanto das suas papilas gustativas. Então, se você tem estímulos dentro da sua casa, dificilmente você vai sair desse sistema de adoecimento. Você precisa tirar esses estímulos de dentro da sua casa. É a arquitetura aí que precisa ser revista, tá certo? Então, não é tão simples, por isso que são hábitos complexos, mas é um grande primeiro passo. Se você conseguir dar, é bem importante. E o segundo, agora falando da parte que é um pouco mais dolorida, falando de traumas aqui com vocês. Muitas vezes, durante a infância, a gente passou por situações de falta de segurança, de ter apanhado, de ter recebido gritos, de ter ficado sozinha. E se isso aconteceu em algum momento da vida de vocês, dentro até os 21 anos, talvez algumas coisas você lembre, talvez outras coisas você não lembre. Eu vou entrar nessa parte porque é importante você puxar isso, porque qualquer infecção de repetição ou qualquer coisa de repetição que você não está conseguindo tratar, curar, a gente precisa olhar para o todo, para o cenário completo. Você é um ser completo, tá? E dentro da sua infância, do que aconteceu dentro aí até os 21 anos, talvez você tenha passado por situações, visto situações ou escutado situações, escutado conversas, brigas, discussões,
pode ter sido dos seus pais, pode ter sido dos seus vizinhos, ter assistido coisas. E esses comportamentos podem fazer, essas situações podem levar você a ter conflitos em relação ao alimento, a se nutrir, a se cuidar e manter uma constância. Olha, pega essa chave. Eu vou explicar mais aqui para vocês. O que faz uma pessoa ter constância em estar aqui no tratamento? Isso aqui já faz parte de um tratamento, é uma imersão. Então, você se comprometer em estar aqui, em continuar comigo durante os 21 dias, você vai precisar olhar para essas feridas e compreender que muitas vezes a sua desistência em falar, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não consigo colocar em prática, é difícil para mim, coisas que vão passando na sua cabeça, pode ser por conta de situações que aconteceram na sua infância, que você se sentia sozinha, descuidada, sem acolhimento, ou você apanhava, e você não se sente capaz de fazer as coisas e de seguir adiante. E você pode buscar conforto, acolhimento e se sentir segura, querendo preencher o seu corpo com alimentos, conforto, com o paladar infantil. Pegou a chave? E eu comecei a escutar sobre esse conteúdo de traumas quando eu ainda estava na faculdade. Por quê, mulheres? Eu escutei uma professora falando assim, a maioria das nutricionistas... Olha só, eu escutei uma professora aleatoriamente falando isso. A maioria das nutricionistas tem algum trauma, algum problema com o alimento. E isso ficou assim em mim, eu falei assim, será que eu tenho? Olha só, é claro que eu tinha. Olha o tanto de coisa que eu falei pra vocês que eu comia, né, que fazia parte, né, do meu problema. Só que muitas mulheres que estudam nutrição acabam tendo problemas um pouco mais graves, não só de ter hábitos alimentares ruins. Muitas podem ter comportamentos nutricionais, como, por exemplo, bulimia, anorexia, que é uma outra parte que a gente não vai entrar aqui, que não faz sentido a gente entrar nesse assunto. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que muitas vezes a gente é atraído por assuntos que faz sentido, muitas vezes que faz vínculo com o nosso passado, com aquilo que a gente viveu. E vocês que estão vivendo o quadro de infecção de repetição, que vão se curar porque vocês estão aqui se nutrindo de informação, antes de chegar aqui até mim, até o conteúdo, vocês não tinham consciência de compreender, de entender que a doença não chegou ali do nada e à toa. Quando aconteceu comigo, também não chegou do nada e à toa. Teve todo um histórico de adoecimento, todo um histórico de desnutrição, todo um histórico de paladar infantil, todo um histórico de falta de nutrição, de acolhimento. O nutrir é maternal. E não é culpa das nossas mães. Por mais que sua mãe ou seu pai não tenha sido presente, não tenha sido aquilo que você sempre sonhou, desejou, que você viu as suas amigas recebendo e que você queria receber, aquilo que eles tinham para oferecer era aquilo que eles tinham como bagagem do que eles receberam. Então, quando eu via, muitas vezes na fase adulta, que eu lembrava quando minha mãe batia em mim, no meu irmão, compartilhando algo íntimo aqui com vocês, porque minha mãe batia bastante na gente, e eu falava assim, nossa, mas como que ela agia assim dessa forma, né? Eu falava assim, que loucura, né? Eu pensava. E depois, conversando com ela conta que a mãe dela batia muito nela, então a forma de educar dela era batendo pra caramba na gente. E isso gerou traumas. Só que, para eu juntar as peças desse quebra-cabeça, que eu buscava muitas vezes o conforto, o acolhimento, o abraço no
alimento industrializado, no alimento infantil, e que eu quero que você escute aqui o que eu estou contando e você pense na sua história, no que aconteceu com você, no que você sentia na adolescência, na infância e como você está vivendo a sua fase adulta. Como você transportou aquilo da infância para a fase adulta. Porque a gente consegue transformar ou transportar. E transportar para a fase adulta é continuar repetindo. E aí você continua repetindo muitas vezes os hábitos que você tinha ali na infância, o comportamento, buscando acolhimento, conforto, sem compreender o porquê você está com essa infecção de repetição. Porque não é simplesmente só porque há um fungo associado com más bactérias, com outras coisas. Mas há outras dores associadas que precisam ser nutridas de alimento e de sentimentos que vão levar vocês a terem constância e voltarem aqui para dar o depoimento de vitória de vocês. Caso contrário, vocês começam e não terminam. Começa e para. E não é isso que eu quero. Tá? Eu quero vocês, mulheres vitoriosas. Então, mesmo que você tenha apanhado na infância, assim como eu apanhei, mesmo que você, por exemplo, tenha ficado sozinha em casa, isso também é um trauma, se você, quando era criança, ficou sozinha. As minhas vizinhas contam que quando minha mãe ia levar o meu irmão na escola, eu ficava sozinha em casa. Eu não lembro disso, eu tinha 6 anos, eu acho que eu apaguei isso da cabeça. E elas contam essa cena que eu ficava gritando no portão pela minha mãe, pra ela me levar, porque eu queria ir junto. E ela não levava, porque ela ia levar o meu irmão e ia voltar rápido, mas eu ficava sozinha em casa. Nessa época era normal deixar a criança sozinha em casa, hoje em dia não é normal, né, gente? Então tudo isso, e eu lembro eu indo num pote de açúcar, pegando colher e comendo açúcar puro. Olha só, gente. Pensa aí como que vocês reagiam na infância a essas situações e como vocês vão transformar isso para o processo de cura de vocês. E eu quero trazer também uma informação que é bem relevante. Existe um teste relacionado a traumas, que eu posso compartilhar dentro dos grupos. Quem está no grupo do WhatsApp, do Telegram, se você não está no grupo, é importante que você entre e que você esteja concentrada aqui no conteúdo que a gente está falando para você ir se transformando, passo por passo, vez por vez. Não adianta você querer o suplemento X, o alimento Y, porque isso não é o processo terapêutico completo. É um todo que você precisa juntar as peças, tá certo? Então aqui eu vou te entregar esse todo. E existe esse todo, que eu digo, todo o caminho de comportamento para você ter resultado sustentável. E dentro desse teste, que se chama experiências, se não me engano, experiências traumáticas infantis, alguma coisa do tipo, foi feito um estudo, se eu não me engano, eu não sou muito boa de datas, tá? Na década de 80, eu acredito que foi nessa data, e fazia uma avaliação de pessoas que começavam os tratamentos e paravam. Então, sabe, igual vocês ficam muitas vezes querendo informações pontuais, eu posso cortar isso, posso cortar aquilo, aí começa a fazer durante um tempo e depois vai lá e volta a fazer o que você fazia antes e não sustenta o estilo de vida saudável. Porque uma mulher que quer ser bonita no sentido de não ter doença, tá? Bem nutridas, porque a beleza, tem várias formas de beleza. Quer ter estética, quer ter o corpo saudável, não quer ter problemas de pele, não quer ter problema no couro cabeludo, precisa de nutrição e precisa de bom comportamento e de constância. E a mulher que não consegue... Eu vou desativar aqui, só para vocês se concentrarem aqui em mim. E a mulher que não consegue ter constância dentro do tratamento, me trouxe esse estudo que foi feito nessa década aí de 80, que foi avaliado pessoas que ganhavam peso no passar dos anos, e no passar dos anos essa pessoa fazia tratamento para emagrecer, mas depois voltava e ganhava peso novamente. E foi avaliado que essas pessoas nasciam com peso normal. Então, essas pessoas não tinham um problema de obesidade infantil. Sabe aquela história do gordinho da sala?
que sempre na sala, quando a gente era criança, tinha uma pessoa que era sobrepeso, gordinha, dentre os colegas. Era uma só que tinha, certo? Então, esse estudo foi avaliando e foi perguntando, questionando, e essas pessoas não, nasciam magras, mantinham-se magras ali na infância e tudo mais, e de repente na adolescência e na vida adulta começavam a ganhar peso. E foram fazendo estudo, fazendo perguntas para conseguir compreender por que essas pessoas começavam o tratamento e voltavam a ganhar peso. Então perdia 40 quilos, por exemplo, e depois voltava a ganhar esses 40 quilos. E eu vou fazer vínculo com a candidíase e a síndrome fúngica, porque você vai entender a questão do trauma, como que é importante você olhar o alimento e o trauma e como as duas coisas se unem, que não estão separadas. Nada no nosso corpo está separado, não tem partes separadas no nosso corpo, tá? Então, foi visto nessa avaliação, nesse teste, que muito das pessoas entrevistadas tinham 3 ou mais pontuações do teste de traumas, que são algum desses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Então, de apanhar muito na infância, de ter ficado sozinha, de ter visto uma situação que trazia medo. Então, a pessoa ficava em situações que ela se sentia desprotegida. Se teve algum parente, por exemplo, preso, então o pai, a mãe. Se passou por alguma situação perturbadora com o pai, com a mãe, com a pessoa que era cuidadora. Então, por mais que isso era considerado normal na fase dos nossos pais, dos nossos avós, isso gera traumas que precisam ser transformados em processo de cura, associado com o alimento. Caso contrário, a pessoa vai buscar preenchimento no alimento e achar que está se nutrindo, que está comendo porque aquilo faz parte do comportamento dela, do estilo de vida dela, mas não. Aquilo faz parte de um padrão que ela criou para gerar uma proteção. E no caso de uma infecção de repetição, tem 2 pontos. Então, você que está vivendo a candidíase e a síndrome fúngica, fazendo vínculo com o que nós estamos falando aqui. Tem as pessoas que acreditam que já comem saudável, mas não conseguem compreender que a absorção é diferente de comer. Então, elas demoram, leva bastante tempo para elas entenderem que a capacidade de absorver do corpo é diferente de pessoa para pessoa e que durante um processo de adoecimento exige que tenha uma melhor absorção, por isso que há uma combinação certa de alimentos que a gente vai conversar um pouco mais para frente. E existe um outro grupo de pessoas que tem muitos vínculos com alimentos ultraprocessados, pães, massas, doces, esses alimentos que a gente conversou aqui hoje, tem muito vínculo com esses alimentos. Fala assim, eu não consigo deixar de comer isso, eu não consigo dizer não. E essas pessoas costumam ser tudo ou nada, quer cortar tudo de uma vez e acredita que vão conseguir manter isso e não consegue. Hábitos complexos a gente não cria em uma semana, tá? Não cria. Então, para você gerar um novo hábito de deixar, vamos supor, deixar de comer repetidamente alguma coisa, exige um pouco mais de tempo, porque lembra do que a gente conversou aqui, tem coisas que vêm desde a infância, tá certo? E não quer dizer que durante o seu processo de cura, de transformação, você não possa comer alimentos que são importantes para você, para nutrir a sua criança. Porque lembra que nós conversamos aqui que esse alimento, muitas vezes, veio para te trazer segurança, acolhimento, conforto. Imagina você tirar tudo que te traz acolhimento e conforto. Eu lembro quando eu era criança, e que isso fez parte do meu tratamento da síndrome fúngica, que, por exemplo, leite com achocolatado era uma coisa que me protegia. O que tem a ver? Porque era uma coisa que, assim, naquele momento que eu ia tomar, era um momento, assim, tipo, momento naninha, conforto e tudo mais. E isso, na vida adulta, se estendeu. Claro que agora eu não tomo mais, mas até dentro do processo de cura da síndrome fúngica, eu usava um achocolatado saudável para facilitar o meu processo de eliminação de biofilme de fungos, para facilitar, para que eu tivesse um conforto, um acolhimento, uma segurança nutricional. Então, vejam que lindo é. Vocês estão pegando a chave aqui do que eu estou falando? Sim, coloca aqui nos comentários. Olha que lindo é a gente entender o que aquele alimento representa pra gente
e conseguir fazer a escolha e falar assim, eu vou manter esse alimento aqui, isso vai fazer parte da minha terapêutica. E eu vou fazer o máximo que eu consigo para transformar isso daqui, nesse alimento, no melhor que ele pode ser. Então, dentro da troca de prazer, eu faço o melhor que eu posso fazer para manter a minha proteção. Olha que coisa linda, gente. E o nutrir é feminino. E vocês farão isso, vocês que decidirem ter filhos, ou passar isso adiante para os sobrinhos, para as amigas, enfim, para outras pessoas. Você faz essa transformação passando isso, né, adiante. E é muito lindo ver esse movimento, que você pode sair de uma situação traumática, de solidão, de isolamento, que você passou lá na infância, que você vivenciou, que a maioria de nós, geração anos 80, algumas dos anos 90, anos 70 também, tá? E entender o papel do alimento nessa situação, entender o conforto disso e durante o seu processo de cura, juntar as peças e fazer com que o processo seja sustentável e não seja doloroso. O processo de cura não pode ser doloroso, porque senão você não sustenta e você precisa sustentar a sua terapêutica. Pegou a chave? Se é doloroso demais, se eu já estou lidando com uma situação que é difícil, que é uma candidíase, que é a desidrose que eu tive, micose, algo que mexa com a sua estética, com o seu feminino, com a sua sexualidade, com a sua libido. Imagina cortar todos os alimentos que você tem vínculo e tem acolhimento com aqueles alimentos. Fica insustentável. Tá? Café, vocês estão falando aqui do café, todo mundo pegando a chave, que maravilha! Então, essa chave aí de lidar com os traumas, tá? Isso é um ponto bem importante. Quem perdeu esse conteúdo aqui de hoje vai perder uma peça fundamental para o processo de cura. E por curiosidade aqui para vocês, as pessoas que não têm essa reflexão, que não recebem essa bagagem e que não transformam isso, têm mais chances de serem viciadas em álcool, mais chances de serem viciadas em cigarro. Não só a questão de vício em alimentos, compreendem? É um processo bem mais profundo. O entendimento disso e a relação disso com vícios. E a indústria, ela sabe disso, que pessoas traumáticas se tornam pessoas viciadas. Olha só, gente, mais uma chave aqui para vocês. Pessoas que foram traumatizadas, que não conseguem enxergar o trauma que viveram, são pessoas que desenvolvem mais vícios. Tá? E aí tem os vícios mais graves, igual eu falei aqui pra vocês, do cigarro, da droga, tem até vício por sexo, enfim, tem outras coisas mais profundas, tá certo? E sobre o alimento conforto, vocês estão falando assim, Sheila, e o pão, e o café, esses alimentos mais comuns, né, mais normais, que fazem parte da vida de vocês, dentro do processo terapêutico, vocês vão escolher. É claro que vocês aprendem dentro da metodologia, do passo a passo completo, aquilo que é mais alergênico, aquilo que fermenta mais, mas a consciência que eu quero trazer aqui para vocês é que o poder de decisão em qual alimento conforto que você vai manter na tua rotina será sua. Isso ninguém tem o direito de falar para você, não, isso aqui você não vai comer, isso aqui é isso que tá adoecendo você. Eu escuto muitos profissionais falando assim, leite é veneno, corta o leite porque isso daí é veneno. Gente, tem tanta coisa, tem tanta história vinculada. Eu não tô falando aqui que se faz bem ou faz mal. A conversa aqui é sobre traumas, sobre paladar infantil. Sobre como você vai descobrir o prazer de admirar a comida, de apreciar a comida, de sentir o sabor da comida. Isso é uma construção. E aí, de repente, você escuta ali a mensagem, corta tudo, tira tudo, corta esses alimentos, isso é veneno, você não tem resultado porque você não tá fazendo isso e tudo mais. Cara, ninguém sabe a tua história. É claro que você precisa sair do loop do adoecimento. É claro que você precisa sair desse ciclo
de sentimentos e de vivências que estão te levando para o processo de adoecimento. Então, o sentimento é, eu tenho que me dar essa recompensa, eu tenho que comer isso, porque hoje meu dia foi difícil. Não, isso é se manter no estado infantil. Então, a gente precisa de um comportamento adulto para ter resultados. Só que é importante que vocês tenham a consciência que dentro da linha de tratamento de vocês, o conforto, o abrigo de algum alimento, alguns alimentos estarão presentes e vocês terão o processo de cura de vocês da mesma forma. Tá? Então, não tirem esse peso. Ontem a gente falou de peso, né? Mochila pesada, bagagem. Então, tirem esse peso de vocês em achar que, nossa, vou ter que fazer a alimentação perfeitinha, tudo muito perfeito e todo dia vai ser assim, que não vai ser, e também não pode ser a várzea. De achar que, não vou fazer nada e vou ter resultado usando a pomada, usando a medicação, deixando a vida me levar, tomando cerveja pra caramba, fazendo várias coisas. Não, assim também não vai funcionar. Então, juntas aqui, nós estamos no caminho, em busca, numa imersão para que vocês encontrem o caminho do meio. Tá? Isso é uma busca que é individual. Cada uma tá colocando aqui os alimentos, que são os alimentos conforto, que são os alimentos que é importante para cada uma de vocês. E por isso que é importante vocês terem a autonomia e liberdade nutricional. Olha que palavra, hein? Liberdade nutricional e autonomia para tomar a decisão. Isso fica, isso sai. Isso aqui, por enquanto, fica porque eu preciso disso aqui, porque para mim é importante ainda. Tá? Isso não vai impedir você de se curar. Isso é importante que você saiba, tá certo? É diferente de uma pessoa que, por exemplo, tem um processo de intolerância muito grave, igual eu dou sempre esse exemplo do filme Hit, Conselheiro Amoroso, que o Will Smith come um prato lá que eles estão preparando, que tem um alimento que ele tem alergia e ele fica inchado, sabe? Que incha e tudo mais. Ali é uma alergia muito severa, uma alergia imediata. Então, os casos de alergia imediata e de intolerância, né, que no caso, por exemplo, a pessoa que tem uma doença celíaca, é uma outra conversa, porque ali não tem discussão, tá certo? Ali é um caso que realmente a pessoa precisa de algo realmente reestruturado, sem aqueles ingredientes, porque senão a pessoa morre. No caso da gente ter vínculos com alimentos conforto e de ter um problema digestivo, fermentação, alergia tardia, isso a gente consegue moldar e modular muito bem e recuperar o tubo digestivo da mesma forma. E ficar com a pele bonita, sem espinha, ficar com o corpo aí com o abdômen adequado, sem estoque de gordura, sem candidíase de repetição e recuperando a libido. Porque lembra que libido é energia vital, é energia para que vocês façam as coisas, é energia para que vocês tenham vigor, né? É energia para a vida, para as realizações, tá certo? Então essa é a maravilha de ter libido e também da sexualidade, né? Então isso é muito importante, tá certo? Então dentro desse processo, eu vou encaminhar para vocês o teste. Tá? Se tudo der certo, eu consegui encaminhar, eu mando. Se não der, o mais importante foi dito aqui, que é dessas experiências aí adversas da infância, que faz com que você muitas vezes fique nesse loop de não compreender porque você não quer cuidar de você. Mas eu quero cuidar de mim. Eu tô só passando a pomada, Não, isso não é cuidar de você. Isso tem muitas vezes raízes bem mais profundas e que agora você precisa virar a chave para de fato rever esses pontos, tá certo? E uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, pra gente entrar nessa parte de paladar, que é importante que vocês tenham consciência que a língua de vocês, o paladar, o degustar, o comer, o sentir, ele não é aqui no esôfago. Ele é na boca.
Então, a partir do momento, tudo que eu falo aqui para vocês é para todos os sinais e sintomas da síndrome fúngica. Tudo. Então, não tem um alimento mágico que é para dermatite, o alimento mágico que é para candidíase, o alimento mágico que é para micose de unha, porque tudo é tubo digestivo, é recuperação do tubo digestivo. E essa recuperação começa na sua boca, na sua língua. Então, hoje você está saindo daqui com várias chaves. Que a gente vai fazer uma revisão final dessas chaves aqui. E a chave desse momento, dessa língua, isso aqui é uma língua, tá, gente? É você compreender que para você apreciar e sentir prazer, então de você pegar um alimento e degustar e sentir prazer, isso é na boca. Então você precisa de tempo, você precisa de paz na hora de comer. E eu arrisco dizer que a maioria das refeições que você fez ou que você faz, você não tem esse momento de degustação, de apreciar ali o alimento, de sentir na sua papila gustativa. E se você ainda tem muito desses alimentos que a gente conversou aqui hoje, que são alimentos infantis, que podem se arrastar para a fase adulta, essas partes aqui da língua, você não consegue sentir completamente o sabor dos alimentos puros, dos alimentos naturais. Então, você pode achar sem graça um alimento natural pelas suas papilas gustativas estarem contaminadas pelos ingredientes aí que são mais artificiais. Então, a chave aqui é: escolha muito bem o alimento conforto que você vai manter aí. Eu quero 10 alimentos conforto na minha rotina. Isso é uma atitude infantil. Então, você vai escolher qual alimento conforto você vai manter dentro do seu processo. Então, a atitude adulta de compreender muito dos vínculos, muito dos hábitos, é exatamente fazer escolhas. Então, agora você vai fazer escolha do que é melhor para você dentro aí do seu processo, para você ir mudando o seu sentir, né? O apreciar sabores. Para ficar mais fácil aí, para você refletir o que você pode fazer, no meu caso, eu tenho muito vínculo com chocolate. Muito vínculo com chocolate. Talvez eu nunca vá parar de comer chocolate na minha vida. Não sei se um dia aconteceu, eu conto aqui para vocês. Mas isso nunca aconteceu. Em nenhum momento da minha vida eu me lembro de uma situação eu não comendo chocolate. Então, o vínculo afetivo com o chocolate, para mim, é muito forte. Só que antes, eu tinha vínculo com chocolates bem capengas, assim, gente. Aqueles chocolates, assim, que os ingredientes, assim, era uma lista completa de ingredientes que causam alergia alimentar. E eu fui fazendo o quê? Transformando o meu sentir. E é isso que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. Essa transformação do sentir. Então, hoje eu como o chocolate sem ingredientes que me causam alergia alimentar tardia. Sinto prazer da mesma forma. Sinto acolhimento. Sinto a minha criança sendo abraçada, falando assim, tá tudo bem, Sheila, tá tudo bem, tá? Só que eu não vou me expor mais. Eu não sinto e nem sinto impulso, tá? Isso é um ponto importante. Eu não sinto impulso em comer, por exemplo, tem uma caixa de bombom aqui na minha frente com vários bombons que tem ingredientes que eu sei que me faz mal, que faz a minha pele ficar feia, faz os meus intestinos não funcionarem. Então eu não tenho vínculo mais com isso porque eu já curei isso em mim. E esse processo de cura que vocês passarão também. Tá? Então, esse processo de transformação do alimento, que é o alimento da sua criança, você vai lá e transforma e escolhe o melhor alimento que é possível de você fazer a substituição. Então, o achocolatado que eu colocava no leite, então, em vez de usar Toddy, que era o Toddy que eu era viciada, quando eu era mais jovem, eu troquei por um achocolatado saudável.
Existe isso, tá, gente? Existe esses alimentos. Até eu desfazer do vício. E hoje eu não tomo mais leite com achocolatado, não faz falta nenhuma. Mas compreendem que foi um processo. Vocês estão pegando a chave aqui? Só que as pessoas que são normalmente ainda muito imediatistas, que desejam, eu quero tudo hoje, agora, nesse momento, podem querer já fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem fazer essas transformações, que não é o caso de vocês que estão aqui me escutando, mas talvez alguém aí da sua família, alguém que você enxergue que está passando por um processo. Isso serve aqui que eu estou falando para vocês, também para outras mudanças de comportamento, né? Não só para vencer, eliminar a síndrome fúngica candidíase. E aí essa pessoa não consegue sustentar exatamente porque ela não consegue entender isso. Ela não consegue nem entender e enxergar os traumas de infância, o vínculo com o alimento, o vínculo infantil com o nutrir, com a mãe, com a falta, muitas vezes. E de acolher isso e de fazer essa transformação. Tá certo? Então, quando vocês estiverem aí, independente da situação que vocês estiverem, então se vocês são chocólatras como eu, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, vocês vão vencer e eliminar o quadro de síndrome fúngica sendo... não gosto de usar esse termo chocólatra, né? Porque imagina assim, eu como... Um exemplo, eu gosto de comer banana, eu sou banantrolo, né? Não é isso. Você come chocolate, chocolate faz parte da sua alimentação. Então não cria rótulos para isso, porque fica parecendo que é uma coisa ruim, e não é uma coisa ruim, é o seu comportamento alimentar, tá certo? E dentro do processo terapêutico, você não ter medo do alimento é muito, muito importante para sua cura. A partir do momento que você tem medo do alimento, lembra da nossa conversa de ontem, do sistema límbico, luta e fuga. Então, se eu tenho medo, eu já estou reagindo a uma situação. Então, se eu tenho medo de um alimento e eu fico com isso na cabeça, eu vou comer isso daqui, isso aqui vai me dar candidíase, isso aqui vai piorar minha dermatite, isso aqui vai me dar acne, isso aqui vai... Então, eu já crio dentro do meu corpo uma situação, um gatilho hormonal que faz com que dificilmente eu vá ter uma reação positiva àquilo. De fato, vai me fazer mal. Quando a gente está passando por uma situação difícil, vocês vão apresentar alguma coisa, vão fazer uma palestra, alguma situação que vocês nunca passaram antes, vocês não sentem uma coisa no estômago, uma reação, uma sensação. Então, isso... são estímulos, né, de neurotransmissores e de hormônios também dentro do nosso corpo. Tá? Então, a partir do momento que você toma a decisão em comer alguma coisa, é importante que você coma isso em paz. Com o seu lado, você nutre o seu lado infantil e você deixa o seu lado adulto sendo ali responsável. Eu tô comendo isso aqui, tá tudo bem, eu escolhi, eu decidi comer. Tá? Então, para vocês que são ansiosas aqui, então, eu quero saber tudo, quero, né, já mudar 50 mil coisas de uma vez, eu já quero colocar 50 mil coisas em práticas, compreendam que a gente precisa de processos para tudo na vida, para que tudo funcione, existe processos, tá certo? E vocês já estão dentro de um processo. E compreender, quanto mais vocês compreendem cada fase do processo, isso faz com que seja mais libertador e você chegue mais rápido no processo de cura. Olha só que curioso, né? Fala assim, não chego mais rápido, eu já querendo fazer tudo de uma vez, mudando tudo de uma vez. Não, porque essa pessoa não sustenta. Então, o que adianta? O que adianta a pessoa mudar um monte de coisa de uma vez e fazer tudo num dia só, numa semana, e ficar com problema ali novamente e não ter resultado, tá certo? E lembrem-se, vocês não são ansiosas. Vocês passam por situações que deixam vocês ansiosas. Ninguém nasce ansioso, ninguém nasce depressivo, ninguém nasce estressada. São situações que geram ansiedade, são situações que geram estresse. E essas situações, para a gente sair dessas situações, a gente precisa de decisões. Então, tudo aquilo que muitas vezes eu vou postergando, vou deixando de lado, igual se você não estivesse aqui cuidando, porque você já está cuidando da sua alimentação, assistindo esse conteúdo de hoje,
Imagine, só que você tem que colocar em prática o que eu tô falando aqui. Todo dia eu entrego chaves para vocês, né? Então, vocês têm que pegar a chave e colocar em prática. Então, imagina se você está passando por essa situação de candidíase e de síndrome fúngica e você continua usando a medicação ou tem as infecções de repetição, continua utilizando os mesmos protocolos medicamentosos e não vê resultado, e você entra num estresse e num processo depressivo também. Mas por quê? Porque você estava na decisão errada. E a partir do momento que você muda a sua decisão, não, esse aqui não é o caminho, eu preciso olhar para outra coisa. Aí você mudou a sua direção. Aí você entendeu que tem uma terapêutica que precisa ser feita. Opa, então isso já é uma tomada de decisão. Tá? Então essa é a magia dos processos e de entender tudo aqui. Sobre os conteúdos, para quem é nova por aqui, está perdida, não chegou a tempo, fazendo algumas revisões. 9h30 da noite é o horário que a gente começa o nosso encontro. Então, tem dias que eu vou terminar mais tarde, tem dias que eu termino mais cedo. Começamos 9h30, é esse o horário, tá certo? Síndrome fúngica engloba vários sintomas, da cabeça aos pés. Mais pra frente, vocês aplicarão testes em vocês. Eu vou ensinar como fazer, isso vai acontecer mais pra frente, tá? Não é agora. Então, vocês irão tirar todas as dúvidas sobre sinais e sintomas. Não há alimentos mágicos, que curem o nosso corpo isoladamente. Há um conjunto de atitudes que vocês farão daqui para frente, que trarão resultados. E dentro desse conjunto, há também todo um sistema que precisa ser compreendido, que as suas raízes, a sua ancestralidade, o seu pai e a sua mãe, é reflexo do que você é hoje. E você pode moldar as coisas positivas e as coisas negativas. E as coisas negativas você faz uma limpeza e as coisas positivas, com muito amor, muito acolhimento, muito respeito, você nutre para manter o seu DNA, o seu funcionamento da melhor forma possível. E dentro de todo esse conteúdo, dessa terapêutica, existe também a parte da limpeza de comportamentos, de traumas, que foi o conteúdo de hoje que a gente conversou aqui, tá certo? Então, aqui, 9h30 é o nosso encontro. No YouTube, pessoas maravilhosas, no YouTube todo dia tem um conteúdo mais curto, né? Um conteúdo de até 10 minutos lá para vocês, que é importante que vocês assistam também. Eu sempre vou colocar nos stories esse conteúdo. Sempre, tá? Então, eu não sei onde está o conteúdo do YouTube que a Sheila falou. Vem aqui nos meus stories e olha. Onde você encontra o conteúdo também? Você encontra dentro dos grupos. Então, do grupo do WhatsApp e do grupo do Telegram. Então, esteja dentro de algum grupo para você não perder os materiais. Para você não perder tudo aquilo que é feito aqui dentro da imersão, para você receber os avisos, tá certo? Que é importante você participar de toda a imersão, não ficar ali perdida pegando pedaços, tá certo? Então é importante que vocês participem. Vocês pegaram a chave de hoje? Alguém anotou as chaves? Quer colocar aqui nos comentários para eu saber se fez sentido? Então, quais foram as chaves? Algumas chaves. Tô vendo aqui os comentários de vocês. A Cris foi criada pelos avós. Então, não importa quem criou a gente, né? Se você é adotada, se você foi criada pelo seu pai, pela sua mãe, se foi criada só pela sua mãe. Se você apanhou muito, ficou sozinha. Existem cicatrizes e marcas em você. E tá tudo bem. E quanto mais você entende isso, e você mesmo vai ter que acolher isso e nutrir isso. Você adulta vai ter que fazer isso, tá certo? E o alimento, ele vem pra te curar. Ele não vem pra te adoecer. Então, é esse processo terapêutico que a gente tá fazendo daqui pra frente. Tá bom? Então, o alimento está aqui pra te curar. Te falaram que a medicação que te curava, não é? Mas o que saiu ali do corpo da sua mãe, que te nutriu, não foi medicação. Foi alimento, tá?
Então, que bom. E o processo de cura, Bem Nutridas, mexe com algumas partes dolorosas e isso faz parte do processo, tá? Isso faz parte. Então, vocês estão sentindo, escutaram falar e sentiram um certo incômodo, uma reação assim, isso me fez lembrar de alguma coisa que eu não queria lembrar. E isso faz com que, só tomando a consciência, você consegue curar isso. Só tomando a consciência do porquê você tem a relação com a comida dessa forma, você consegue curar isso. Só tomando consciência do porquê que muitas vezes você deixa de cuidar de você, de se acolher porque aconteceu alguma coisa na infância, você consegue curar. E é assim que a gente vai transformar essas memórias de infâncias. Então, essas memórias a gente transforma em coisas boas, tá certo? Então, a gente vai fazer o quê? Pegar, se agarrar, você vai se agarrar naquilo que é bom. Então, a partir de agora, você se agarra nas informações e nas lembranças boas, até para você criar vínculo aí com os alimentos de uma forma mais coerente com o seu objetivo, tá bem? Que bom, tô pegando aqui que vocês pegaram as chaves, maravilha, muito feliz. Deixa eu dar um print aqui, peraí. Se você ainda não assistiu os conteúdos do YouTube, vai lá assistir, tá disponível, já temos 2 conteúdos, tá? Então, começamos dia 5, então já tem 2 conteúdos disponíveis para você. Esses conteúdos do YouTube ficam no ar, fica gravado lá. Essas nossas lives não ficam gravadas, então elas saem do ar. Dentro de 12 a 24 horas, elas ficam disponíveis para você poder compartilhar, mandar para outras pessoas, espalhar a mensagem, para que outras pessoas do seu sistema e familiar que precisam receber essa mensagem também, você possa passar essa mensagem adiante, porque você se curando, você começa a curar também outras pessoas. E é assim que a gente transfere o processo de cura. Eu não conseguiria estar aqui falando com vocês se eu não estivesse curada, se eu não tivesse passado pelo problema, pela dor, pelo processo de cura e agora estou passando a mensagem adiante. Então, vocês vão passar essa informação adiante para os seus familiares, para as pessoas que estão próximas a vocês, para você também fortalecer o seu processo de cura, tá certo? Então, aproveitem para compartilhar aí o conteúdo e aos poucos a gente vai avançando degrau por degrau, chave por chave. Vocês pegam a chave e colocam em prática a cada encontro, tá certo? Um grande beijo para vocês, ótima noite, até amanhã às 9h30 da noite. E seguimos!